Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa. E hoje vamos falar de mentira. És daqueles pais que já apanhou o filho a mentir, algumas vezes até, ou apenas assim aquelas mentiritas, mas que até ficas assim com a pulga atrás da orelha a pensar: caramba, então mas ele agora está a dar em mentir, ele agora deu em mentiroso, e eu que o sempre ensinei a ser honesta, a não dizer mentiras. És desses pais que já passou por esta situação? Então deixa-me que te diga e vamos refletir em conjunto sobre o porquê, o que é que poderá estar por detrás da mentira, o que é que os leva a mentir e vamos também perceber que se calhar alguns dos nossos comportamentos podem estar a alimentar o comportamento deles da mentira. Então, por partes. Primeiro, porquê que uma criança mente? Ou um adolescente. Nos adolescentes às vezes já há uma maior consciência, mas normalmente uma criança ou um adolescente mente por duas razões. A principal razão é para fugir a castigos. É com o medo das consequências de um determinado comportamento. Então omite ou mente sobre um determinado comportamento que teve e que acha que não foi adequado e para não sofrer as consequências ou para não ter um castigo, ele vai mentir sobre essa situação ou sobre esse comportamento. Então, isto é muito frequente também nos adolescentes. Esta é a principal razão nos adolescentes, mas a grande parte das crianças, quando mente, é para fugir a um castigo ou a uma consequência que eles acham que podem sofrer na pele por terem feito determinada coisa. Então, mentem. A outra razão, e esta está mais presente nos mais pequeninos, não só, mas nos mais pequeninos, é quando eles têm necessidade de criar uma realidade. Aqui há duas situações. Nos mais pequeninos, normalmente é a fantasia, é o mundo da fantasia, eles adoram o faz de conta. E a mentira para eles não é mais do que o faz de conta. Muitas das vezes são histórias que eles inventam e aquilo faz tanto sentido para eles, na cabeça deles, eles querem tanto aquilo daquela forma que inventam a história e mantêm a história firme. Muitas das vezes eles até sabem que não é verdade, mas aquilo é tão empolgante, é tão cativante para eles que eles vão vender a história como se fosse verdadeira e nós vamos interpretá-la como uma mentira. E apesar de ser só um faz de conta, a imaginação deles a atuar naquele momento. Em alguns casos, e isto acontece também nos adolescentes ou em crianças com situações mais complicadas, também pode ser um mecanismo de defesa, isto é, o criar um mundo da fantasia para fugir a uma realidade que dói, ok? Crianças, por exemplo, vítimas de abuso sexual ou crianças que foram abandonadas pelos pais, que sentem, que têm um sentimento de rejeição muito presente, acabam por criar ali uma realidade, mentem para se sentirem importantes e para conseguirem lidar com, terem uma, criam a realidade delas, porque para elas é uma realidade que as faz sentir melhor, que as faz valorizar. E isso, por vezes, torna-se patológico, ok? Aqui é preciso alguma atenção e nestas situações pode ser necessária a intervenção do psicólogo ou do pedopsiquiatra. Mas, muitas das vezes, estes são os casos menos frequentes, ok? A maior parte das vezes a mentira tem dois comportamentos específicos, que é o fugir ao castigo, ou às consequências de um determinado comportamento, e por isso mente-se sobre esse comportamento, ou o mundo da fantasia, que é tão empolgante e que nós mantemos ali vivas e alimentamos porque são histórias criadas por nós e que nós queríamos muito que acontecesse, o desejo de que aquilo fosse realidade. E então mantém a história viva, ok? Mas, quando eu há bocado falei que se calhar nós também estamos a alimentar esses comportamentos, é disso que eu agora te venho falar. Porque se eu te perguntar, tu certamente que defendes que és das pessoas de maior confiança, certeza que defendes que a mentira, nunca mentir, meu Deus, então estou sempre a dizer ao meu filho que tem que ser honesto, que não pode mentir, que tem que sempre dizer a verdade. E a minha pergunta é, e tu dizes sempre a verdade? E agora deve estar a hesitar e a pensar, epá, sim, eu digo sempre a verdade. Nunca mentiste, por exemplo, estás a chegar atrasado a alguma coisa e dizes, já estou a chegar, e se calhar ainda só estás a sair de casa. Ou alguém que te liga para o telemóvel, tu vês quem é e dizes, epá, este gajo agora não me apetece. E viras e dizes, eu depois digo que não ouvi o telefone. Isto
é mentir, ok? Isto é mentir. E nós às vezes temos estas mentirinhas piadosas, ou até mesmo, atenção, até mentir para proteger alguém. Quando alguém nos pergunta alguma coisa e diz assim, por exemplo, alguém, um amigo, uma amiga, sei lá, fez um corte de cabelo novo e chega ao pé de nós e nós achamos assim, não lhe fica nada bem. E a pessoa diz assim, olha, gostas? Cortei cabelo, opá, estou tão feliz com o meu corte de cabelo. E a nossa reação, parabéns, estás bonita, assim. E cá dentro não achamos. Isto é mentir, ok? Nós não estamos a ser genuínos, mas numa situação e noutra, nós mentimos para proteger a pessoa porque achamos que não queremos ser desagradáveis e também não nos aquece nem arrefece e achamos que não vale a pena estarmos aqui a dizer a verdade. E noutra situação é de certa forma para desculpabilizarmos também um atraso ou o não querer falar com aquela pessoa. Mas isso não deixa de ser mentira. E nós estamos, se fizermos isto à frente dos nossos filhos, e às vezes fazemos e nem sequer temos consciência que eles nos estão a observar, nós estamos a legitimar a mentira em determinadas situações. Portanto, quando eu te fiz a pergunta se tu nunca mentiste, se disseste não, nunca, então mentiste neste momento, porque todos nós já mentimos numa ou outra situação, quanto mais não seja as tais mentirinhas piadosas. Então, quando nós validamos a mentira através dessas mentirinhas piadosas e que nós achamos que são menores, mas não deixam de ser mentira. E para uma criança não há esta capacidade de avaliação. O que é uma mentira piedosa e o que é uma mentira maior, ok? Então não deixa de ser mentira. Por isso, repensa na forma como tu lidas com determinadas situações e até que ponto a mentira não poderá também estar a ser alimentada ou ter sido legitimada em algum comportamento que tu tiveste e o teu filho apercebeu-se e está apenas a copiar, ok? Portanto, nós só temos legitimidade para proibir a mentira se nós próprios não a dissermos. E isso quase nunca acontece. Portanto, como é que lidamos com a mentira? Se calhar olhar e perceber qual é a razão que está por trás. Porquê que a criança está a mentir? É por medo do castigo? Então, se é por medo do castigo, é porque eu levo o meu filho a pensar que sempre que ele tem um comportamento desajustado eu vou castigar. Então se calhar vou, mas é refletir sobre os castigos e da forma como eu lido com essas situações em que ele não tem o comportamento adequado, para que ele não tenha medo de ser castigado e se sinta na obrigação ou na necessidade de mentir, ok? Obrigada por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste conteúdo e até amanhã.